Meus irmãos, nós, através desse texto, nós aprendemos aqui algumas verdades. Primeiro, é que Deus, Ele envolve diretamente na obra. Deus, Ele não pegou a obra, entregou para os homens e falou assim, ó, Pai do Senhor para vocês cuidam disso aí, eu vou... Não, Deus está o tempo todo envolvido na obra. Diga comigo, Deus envolve na obra. Como que nós descobrimos que Deus envolve na obra? Primeiro, toda provisão vem do céu, toda provisão vem de Deus. Não vem do meu trabalho, não vem do meu dízimo, não vem do seu. Isso é parte, é o conjunto das coisas que acontecem. Mas a provisão é Deus, porque se Ele não prover, a Bíblia diz, se Deus não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Então, quem faz a obra acontecer é Deus. Paulo certa vez disse assim, olha, que ele pregou, Apolo regou, mas foi Deus que deu o crescimento. Então, tudo que acontece de bom, todos os milagres, toda a bênção que acontece aqui, é porque Deus está cuidando da obra dele. Então é Ele que faz, nós somos cooperadores, mas quem opera e quem faz é Deus. Salvação de almas, tem gente que fala assim, tem gente que tem a ousadia de dizer assim, pastor Hugo, eu preguei e eu ganhei 10, 20, 100 almas para Jesus. Não, ele pregou. Agora quem tocou nos corações para arrepender do pecado e aceitar Jesus foi o Espírito Santo. Seu Espírito Santo, e sem Deus as palavras dele são mera conversa. Agora, quando Deus opera, pode ser um menino, pode ser uma criança que levanta a voz e fala de Jesus, as pessoas arrependem e vêm à frente aceitando Jesus como Salvador, porque é Ele que faz. Diga comigo, é Deus que faz. Agora, quando não está havendo salvação, quando não tem provisão, quando não tem cura divina, quando não tem batismo com o Espírito Santo, meu irmão, aí a gente já tem que começar a preocupar. Será que Deus está nesse lugar? Será que Deus está nessa obra? Aí a gente tem que começar a pensar. Não é o nosso caso, graças a Deus. Então, nós temos uma convicção que se Deus está na casa, os milagres acontecem. Se Deus está no projeto, há salvação de almas. Se Deus está no projeto, tem provisão. E nós louvamos muito a Deus pela provisão e as outras coisas que Deus tem cuidado de nós. Quanto aos trabalhadores, nós vemos aqui, a palavra de Deus fala e conta a história de Moisés. E Moisés foi um homem que Deus escolheu para tirar o povo lá do Egito. E quando Moisés mostrou-se alguma deficiência para Deus, Deus oportunizou a Moisés a trazer também o seu irmão Arão. E o Arão veio Miriam. E foi um negócio interessante porque Deus usava todos eles, Deus usou todos eles, e foi um trabalho excelente que eles empenharam. Nós aprendemos que Deus ele usa cada um de uma forma, né? A Bíblia chama isso da multiforme graça de Deus, de cada um Deus usa para fazer algo para ele no reino dele. Uns é na palavra, outros Deus usa para cantar, outros Deus usa para profetizar, outros Deus usa como evangelistas, outros Deus usa como mestre. A igreja precisa ter mestre, porque é o mestre que ensina, é que direciona, é que às vezes o pastor está dando uma palavra, ele chega e fala assim, você pode melhorar nisso, porque isso é assim. Esse é o mestre está sempre por ali, de olho. O grande problema do mestre é que o mestre não serve para ser pastor, o mestre é mestre. O mestre, ele começa a ensinar, e se alguma pessoa não aprende, ele já xinga ele de burro, já fala que é diferente, né? O profeta é aquele que não está nem aí. Ele fala, abre a boca e profetiza e não está nem aí, se é para o branco, se é para o preto, se é para o pobre, se é para o rico, ele abre a boca e profetiza. O evangelista, ele sai pregando o evangelho. Não, mas esse aí é pai de santo, ele prega o evangelho. Esse ele prega o evangelho. Esse é crente, ele prega o evangelho. O negócio dele é pregar o evangelho, né? Aí tem o qual outro? O profeta eu já falei. E aí cada um tem o seu ministério. E aí tem o pastor. O pastor é aquele que tem que dar conta de pôr esse povo tudo junto, num lugar,
ensinar eles, orar por eles e abençoar eles, né? Esse é o ofício pastoral. O ofício pastoral é o menos reconhecido, o mais simples, porque pastor não precisa nem pregar. Pastor não precisa saber pregar. No meu caso, eu não sei pregar, ensinar muito pouco, falo a palavra e vou falando, né? Não tem tem gente, irmão, que traz o ensino que a gente assim, não, fica 2, 3 horas, e eu com meia hora o povo já começa a dormir, por isso minhas mensagens é curta. Né? O pastor prega rápido. Não, meu irmão, é porque se eu demorar mais de meia hora, todo mundo dorme, e aí eu tenho que dar o trabalho. Vou embora para sua casa, vai embora que está dormindo, né? Então, a gente fica fazendo de tudo para ver se não dorme, né? Dá uns gritos, dá uns pulos, para ver se dá, né? Então, esses são os ofícios para que operem a multiforme graça de Deus. E Deus, na sua essência, no seu grande amor, Ele está no meio disso tudo. Usando o profeta, usando o evangelista, usando o mestre e também usando o pastor. Hoje é o dia do pastor, e quando a gente exorta, é porque nós precisamos de melhorar o nosso meio ambiente. O meio ambiente, irmão, ele é muito importante. Não estou falando esse meio ambiente aí da SEMA, do IBAMA, não. Estou falando esse meio nosso, o nosso meio, aonde nós precisamos cuidar dele, fazer com que ele seja o melhor possível, para que quando as pessoas cheguem aqui, eles sintam-se melhor possível. Então, por isso é que cada um de nós tem que desempenhar bem. Daqui a pouco eu vou voltar a falar sobre isso, sobre desempenhar bem o papel que Deus confiou a cada um de nós. Eu vou passar um filme aqui para vocês, mas é o filme falado. De antigamente os filmes eram falados, né? Ficava falando, a gente ficava escutando através do rádio. Quem já ouviu novela falada aqui? Eu já assisti novela. A novela era falada, não tinha televisão não. Pastor, o senhor é desse tempo? Não, eu sou antes desse tempo. Né? Vocês aqui é muito jovem, né? Não conheceu coisa boa, né? Porque hoje vocês pegam tudo mastigadinho, né? Tudo que pega hoje é mastigado. Sabe por que esse celular emburrece as pessoas? Estou falando a verdade, não emburrece. Esse Facebook, esse Instagram está criando burro. Desculpa eu falar isso para vocês. Como assim, pastor? Eu falo, não tem problema não. É porque está tudo mastigado ali, você não tem que pensar. Quando era ouvido, você tinha que criar na mente aquelas imagens, né? Assistia a seleção brasileira jogando, irmão, ouvindo. Eu tenho vergonha de falar isso, mas eu sou obrigado a falar. O pastor Valdir já contou aqui naquele tema. Infelizmente eu torci para o Flamengo, né? Não tem flamenguista aqui, graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Irmão, era José Carlos de Araújo, era o comentarista, né? E eu ficava vendo, irmão, aquele povo marcar o gol, e eu via, parece que eu via até a grama mexer, tanto do jeito que aquele homem falava, aquela coisa. Sabe o que é isso? É a mente da gente criando imagens, e isso, a mente da gente era diferente, era melhor, porque a gente pensava, hoje não pensa mais, né? O maior perigo hoje da facilidade que nós temos nas mãos é que não precisa mais pensar. Quando eu vejo alguém lá no Facebook, no Instagram, e desabafar, abrir o coração lá, eu falo assim, ele já não pensa mais, né? Porque quem pensa, quem tem um pouquinho de inteligência, não faz isso nas redes sociais. Expõe, escancara a sua vida, escancara a sua família lá, e eu fico pensando, meu Deus do céu, misericórdia, esse aí já não pensa mais, a mente dele já foi, né? Não, mas aqui não tem ninguém, né? O anjo está falando aqui que não tem ninguém aqui que faz isso. Né? Queridos, então essa é uma realidade. Então Deus, Ele cuida, Deus anda no meio, Deus ouve tudo. Quando aquele povo começou a falar de Moisés, quem escutou foi Deus. Deus estava ali escutando. Quanto aos trabalhadores, nós somos serviçais da igreja, né? Quando Deus usa para falar, para direcionar, exortar, abençoar. E Deus conhece pelo coração. 1 Samuel capítulo 16, verso 7, assim: porém disse o Senhor a Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém Deus olha para o coração. Diga assim: Deus tem um cuidado de observar o coração. Agora precisa repetir. Porque do coração a Bíblia diz que é a fonte da onde sai a vida, onde sai a morte. Deus está vendo tudo, conhecendo tudo. Às vezes o homem está falando uma coisa
e Deus está falando, é outra coisa que está acontecendo. Então, se tem uma coisa que nós temos que preocupar, é com o nosso coração. O nosso coração precisa ter muito cuidado. O meu maior cuidado, o meu maior desafio é manter o meu coração, é cuidar do meu coração, principalmente porque o meu coração mantém apaixonado pelo reino de Deus. Ora, se Deus me chamou para fazer a obra de Deus, e eu preciso, no mínimo, estar apaixonado pela obra de Deus, porque com o passar dos anos, irmão, se tem um negócio que é muito certo, e nós vamos tomar muito cuidado, é que no passar dos anos, o nosso coração vai esfriando. Aquela paixão que a gente tinha pela obra, pela palavra, por Deus, pelo céu, ela vai diminuindo. Por isso que no Apocalipse, capítulo 2, verso 19, se eu não me engano, depois acha aí, né? A Bíblia fala assim, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, volta ao primeiro amor. Por que a Bíblia exorta nós a voltarmos ao primeiro amor? É porque naquele tempo nós éramos apaixonados por Deus. 2:5, Apocalipse 2:5, né? Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, volta ao primeiro amor. Voltar, é igual as meninas cantaram aqui, né? Quero me apaixonar outra vez, quero me desesperar outra vez. É isso, é apaixonar. Quantos apaixonados nós temos aqui por Jesus? Isso é de boca ou de coração? Porque de boca é simples, eu amo, né? Tem gente que faz coraçãozinho, né? Ô Jesus, eu te amo, né? Eu te amo. Ei, eu estou apaixonado por Jesus. Só que quando sai da igreja é outra coisa, né? Quando sai da igreja, meu irmão, o coraçãozinho já não é mais para Jesus, né? Às vezes até para quem não pode ser, entendeu? E que paixão é essa que dura 1h30? Que paixão é essa, mão branquinha, que dura só talvez um dia? Isso não é paixão, né? Por isso que a Bíblia, Mateus capítulo 15, verso 8, diz assim: esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens, e chamando a si a multidão, dizendo-lhe: ouve e entendei. E Jesus, chamando a si a multidão, disse-lhes: ouve e entendei, ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. É nós falarmos, a Bíblia condena o homem que tem a palavra dobre é de dobre, é de duas linhas, é de duas formas, eu falo bem e falo mal. Por isso que Jesus falou que da mesma fonte não pode sair 2 tipos de água, essa é a língua dobre, né? Então nós temos, eu amo Jesus, mas lá fora nós falamos mal dos irmãos, isso é a língua dobre. Como que a Bíblia diz assim, como que você pode dizer que ama a Deus e não ama seu irmão? Se você diz que ama a Deus e aborrece seu irmão que vê, como que você vai dizer amar a Deus que você não vê? Então essa é a grande preocupação e nós precisamos pensar muito nisso. Então, queridos, quando nós falamos de apaixonar, quando nós falamos de entender Deus, entender a obra de Deus, querer o melhor para a obra de Deus, é preciso fazer com que o nosso coração realmente apaixone por Deus, pela obra de Deus, pelo reino de Deus. E isso é muito perigoso, pessoas que trabalham sem ter paixão por Deus. E como eu sei quando a pessoa tem paixão por Deus? É quando Deus é prioridade na vida dela, quando a obra de Deus é prioridade na vida dela. Às vezes eu falo isso, a pessoa pode dizer assim: o pastor está falando por causa de mim. Irmão, se for para você, diga graças a Deus, porque isso vai fazer uma grande diferença no seu ministério e na sua vida. Porque quando nós fazemos, quando nós ensinamos e temos a humildade de aprendermos, irmãos, significa que nós vamos mudar de vida e significa que Deus vai agradar de nós. Então nós temos que ter muito cuidado para ser não só bons ouvintes, mas também praticantes, senão nós vamos cair lá como Tiago ensinou. Queridos, é muito sério isso que estou falando hoje. É muito sério, nós estamos falando aqui. Nós precisamos entender
que toda bênção, toda boa dádiva vem de Deus. Então, a pessoa que eu preciso estar bem com ela é Deus. É Deus, a obra de Deus. Miriam e Arão pecaram, eles não estavam falando de Deus. Eles não pecaram contra Deus, entre aspas, porque pecaram. Mas naquele momento ele estava falando do seu próprio irmão, da sua carne. Ele estava falando de alguém que talvez ele tinha até intimidade. E daqui a pouco eu vou voltar, quando eu vou falar dos pecados que eles cometeram, e nós vamos aprofundar um pouco mais. Mas agora o que nós precisamos entender é o seguinte: eles falaram de um homem, e quem tomou as dores foi Deus. Quando você julga um irmão, quando você fala de um irmão, quando você toca na obra de Deus, quando você toca no ungido de Deus, seja ele qual for, meu irmão, você está comprando briga com Deus. Por que muita gente às vezes é fervorosa, às vezes é de oração e tal, mas leva uma vida miserável? Às vezes é trabalhadora, às vezes é dizimista, mas a vida dela não muda, não melhora. Sempre tem um anzol no queixo dela. Ela esforça, ela faz de tudo, mas volta de novo a praticar as mesmas coisas, volta de novo a se arrebentar novamente. Sabe por quê? É porque ela esquece que Deus tem um cuidado muito especial com a obra dele e com os seus. Jesus não morreu à toa por causa daquela vida que você fala mal dela. Jesus não morreu à toa por causa daquela pessoa que você julga. Não, ele deu a sua própria vida. E quem sou eu? A Bíblia diz: quem sou eu para julgar servo alheio? O servo é de Jesus. Então, se eu toco nele, eu estou tocando no próprio Deus. E isso nós temos que tomar muito cuidado, porque isso empobrece, isso traz doença, isso traz maldição, isso faz com que as pessoas não passem de miseráveis. Porque se a bênção não vir de Deus, esquece. A bênção de Deus é quem enriquece e não acrescenta dores, é Deus. Então, cuidado com o povo de Deus, cuidado com os filhos de Deus, cuidado por quem Jesus morreu, cuidado. Ele sim, se tem alguém que pode falar de alguém é Jesus, porque ele morreu por ele. Ele que morreu por ele, nos olha com grande olhar de amor. Imagina eu que nunca dei uma barra de sabão para ninguém e eu vou falar da vida deles. Mas tem crente que é melhor do que Deus, melhor do que Jesus. Ele tem a coragem de tocar, tem a coragem de falar de um filho, de uma filha de Deus. Então, queridos, aprenda com isso. Não aprenda com as dores, aprenda com a palavra da terça-feira. Vai ser muito melhor para você. Miriam e Arão perderam uma grande oportunidade de ficarem calados e fazer apenas o que Deus lhe confiara. Eles se meteram em um negócio que pertencia somente a Deus. Nosso irmão casou com uma mulher etíope, cuxita ou cuxita, etíope. Ele casou com uma mulher etíope. E nós, Deus não fala com nós também igual fala com ele? Sabe qual foi o resultado disso? Miriam ficou leprosa, como a carne de um frango podre. É isso que a Bíblia fala. Ficou leprosa imediatamente. Sabe por que Abrão não ficou leproso imediatamente? É porque ele vestia uma estola sacerdotal, uma estola sacerdotal. O dia que Arão tirou aquela estola, ficou leproso. Quem entendeu? Cuidado, diga para o seu irmão, cuidado. Eu reuni o povo hoje só para botar medo de vocês? Não, meu irmão. Não foi para isso não, eu reuni vocês para poder dizer para vocês: cuidado, ser crente é bom demais, mas melhor ainda é ser abençoado por Deus, é cair na graça de Deus, é entender o grande amor de Deus, é entender o projeto de Deus. Segundo, quero falar um pouquinho dos dois grandes pecados de Miriam e Arão. Hoje vai passar da meia hora, viu?
Os dois grandes pecados de Miriam e Arão, a presunção. Diga comigo, a presunção. O que é presunção? É opinião demasiada, boa e lisonjeira sobre si mesmo. Aquele que denomina, eu sou o cara. Esse é o presunçoso. Aquele que acha que ele é melhor do que todo mundo. E esse foi um dos pecados deles. E disseram, o verso 2 do capítulo 12, nós estamos estudando. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Ora, querido, eles vinham e ouviam Deus falando na tenda com Moisés. Por isso eles achavam que estava nivelado em Deus como Moisés. Vamos rever um pouquinho, lembrar um pouco da história. Quando Deus chama Moisés, que Moisés, porque eu sou pesado de língua, não sei o quê. Ele chamou Arão e falou assim, o Arão vai ser a sua voz. Ele vai ser o profeta e você vai ser Deus. Foi isso que Deus falou para Moisés. Ele vai ser o profeta e você vai ser Deus. Você vai falar para ele, ele vai falar para o povo. Beleza. Quando chega lá diante do faraó, o que acontece? Arão tinha o que na mão? Tinha o quê? Um cajado, tinha uma vara. E quando ele joga a vara lá no chão, vira uma cobra, depois Deus manda ele pegar a cobra, ele pegou, virou cajado. Eu acho que na volta, quando eles voltaram para casa, ele foi falando Moisés, cutucando Moisés. E aí, Moisés, tá vendo? Ó? Rapaz, eu sou o cara, aí meu cajado virou cobra, depois eu peguei na cobra e virou cajado de novo e tal. E deve ter cheio de si, né? Porque pelo o comportamento dele. E depois, queridos, no processo, no decorrer de todas as coisas, Arão estava ali. Depois Deus chama Arão e diz assim, Arão vai ser o sacerdote. Toda a linhagem sacerdotal saiu de Arão. Toda a linhagem sacerdotal sai de Arão. E agora, Arão, ele se sente, imagina, fala, esse Moisés aí é um líder, mas sem nós ele não é ninguém. Irmão, quanta petulância, quanta presunção dentro de uma pessoa, sabe? Deus também não fala através de nós? E daí se Deus fala através de nós? Sabe, queridos, um grande problema na igreja, com profetas, com todo respeito, né? Profeta é aquele que fala a palavra, não é só aquele que diz, eis que eu te digo, não. Todo mundo que prega a palavra é um profeta, essa é a palavra profética. Estou ministrando uma palavra profética, porque é a palavra de Deus. Então, mas quando a pessoa se acha, eu prego demais, eu sou demais, você só é alguma coisa por causa de Jesus. Sem Jesus, você não é ninguém, e eu não sou ninguém sem Jesus. Se nós falamos a palavra, se nós vivemos através da palavra, é por causa dele. Agora, a presunção tem levado muitas pessoas a cair. Eu já vi muita gente cair. Aqui tem um caso antigo aqui nessa igreja. Não vou falar o nome, de forma alguma, jamais faria isso. Mas quando nós estávamos numa reunião de ministério, ele levantou e disse assim, levantou e apontando o dedo e falou assim, quem faz isso porque não teme a Deus, quem faz isso não sei o quê, porque não sei das quantas, e parará, irmão, na outra reunião nós estávamos tratando o caso dele, fazendo a mesma coisa. Na outra reunião nós estávamos tratando o caso dele porque fez a mesma coisa, e 30 dias atrás ele apontava o dedo, né? Isso é presunção. Eu já fui excluído, já passei para o ministério, já dei trabalho para a igreja. Irmão, por que agora eu vou ter que apontar o dedo, julgar os outros, falar mal do... Pelo amor de Deus, né? E aqui a história é tão interessante, porque é uma coisa que eu não tinha nada com isso. Só porque quando Moisés sai foge ali do Egito, ele vai lá para o meio do deserto e casa com a mulher. Ei, meu irmão, isso para a família de Moisés foi o fim da picada, porque não podia casar, tinha que casar com da família, dos parentes, da mesma linhagem e tal. Só que, é como diz o ditado aí fora, né? Às vezes as pessoas vê as pingas que tomam, mas não vê os tombos que leva, né? Como diz o ditado, às vezes as pessoas vê o bônus, mas não vê o ônus, né? Às vezes a pessoa vê o que está acontecendo com a vida da pessoa, mas não sabe por onde ele passou. Por que fulano caiu? Por que fulano aconteceu isso com ele? Ei, atrás de um texto tem um contexto. Nós temos que entender a vida das pessoas. Antes de julgar, antes de falar qualquer coisa. Aliás, julgar não, de forma nenhuma.
Agora, antes de abrir a boca para falar qualquer coisa, nós temos que ter autoridade suficiente para saber o que aquela pessoa passou. Talvez eu fale assim, mas o fulano arrebentou, fulano quebrou, fulano não sei o quê, isso é porque não sei o quê. Ei, quando a pessoa às vezes peca, hoje não, melhorou muito, mas de primeira igreja, irmão, não podia nem dar parte do Senhor. A igreja era ensinada assim, se alguém cometesse um pecado, era excluído. Se você desse a paz do Senhor para aquela pessoa, você era excluído também. Irmão, pensa que tristeza. E nós aprendemos, crescemos assim, mas Deus foi mudando, dando entendimento segundo a palavra diferente. Hoje, quando eu disciplino uma pessoa, eu coloco uma prova nela, e a prova é, eu quero te ver nos primeiros bancos, em todos os cultos, até você voltar na comunhão. Mas de primeiro você não podia assistir culto de oração, não podia assistir culto de terça-feira, não podia participar, porque estava excluído, era jogado para o diabo cirandar com a vida daquelas pessoas. Essa é a cabeça, essa é a ideia, mas não é Bíblia, mas não é a palavra de Deus. Então nós temos que aprender a amar as pessoas. Jesus certa vez disse assim, olha, misericórdia quero e não sacrifício. Sabe o que é misericórdia? É amar as pessoas apesar das suas misérias. Isso é misericórdia, amar as pessoas apesar das suas misérias. Apesar de que a pessoa é um miserável, eu também sou. Eu tenho que amar ela. Eu tenho que perdoar assim como eu fui perdoado. O Pai Nosso, Jesus ensinou isso claramente. A presunção cria independentes espirituais. Faço o que eu quero, quando quero, porque não sou menor que ninguém. Cuidado, Deus te ouve. Deus está ouvindo, Deus está vendo. O segundo pecado, a falta de temor. Acusando Moisés de casar com uma mulher cuxita ou etíope. Antes de fazermos qualquer afirmação, por mais que achamos que estamos corretos, é bom lembrar que tem alguém ouvindo. E esse alguém é? Esse alguém é? Deus. Quando eles falavam, quem estava escutando? Deus. Então, quando nós falamos, quem está escutando? Deus. Eu já vi alguém dizer que as palavras que falamos, elas ecoam para a eternidade. As palavras que falamos, elas ecoam para a eternidade. E lá na eternidade, nós vamos prestar conta por elas. Por isso que a Bíblia diz, muitos dirão Senhor, Senhor, e não entrarão no reino dos céus. Diga para alguém, cuidado com o que você anda falando. Temor, falta de temor. O temor não é ter medo de Deus, mas é medo de desonrar a Deus. Isso é temor. Você não precisa ter medo de Deus, você tem que ter medo de desonrar a Deus. E como que eu desonro a Deus? Quando eu desonro alguém por quem Deus deu seu filho para morrer no seu lugar. Isso você está desonrando o próprio Deus. Então, cuidado. Esses dois pecados, presunção, eu estou correndo aqui que eu preciso de concluir. Presunção e falta de temor é algo que a igreja precisa de combater. A presunção e a falta de temor é algo que nós, a igreja de Cristo, precisamos combater. Quando você vê um irmão falar o que não deve, diga para ele, Deus está vendo, Deus está ouvindo. Sabe por que tem pessoa que fala? É porque tem alguém que escuta. Não empresta seu ouvido. Não empresta seu ouvido para quem não tem temor de Deus e para quem é presunçoso ou presunçosa. Não empresta. Eu teve uma ocasião que estava tendo muita, esse tipo de coisa na igreja. E eu não sei se eu fui ousado ou se eu fui imaturo. Se eu arrependo disso, arrependo. Eu arrependo. Mas eu ensinei, chamei umas pessoas e falei com elas, falei, olha, não faça isso. Ensinei. Era a mesma coisa de nada. E um dia eu acordei de madrugada, assim, meio revoltado com a vida. E falei, Deus,
entra nessa causa. Eu devia ter pedido a Deus misericórdia, mas eu não pedi misericórdia. Falei, Deus, entra nessa causa, mas eu estava com tanta dor no coração, sabe, de ver gente vinha para a igreja, ficava uns dias e ia embora por causa desse grupo de pessoas. Teve um dia que chegou e falou assim, você veio para essa igreja? Deixa eu falar uma coisa para você. Não vem não, esse pastor aí, esse pastor é um miserável, esse pastor é um não sei o quê, e BBB. A pessoa saiu, depois a pessoa estava firme, veio conversar comigo e falar assim, pastor, sabe por que eu não fiquei na igreja? Por causa disso, disso e disso. Aí eu comecei a lembrar do que Deus havia feito no meio desse povo, sabe? Só para vocês terem uma noção da gravidade das coisas. Era gente que não deixava os outros permanecer na igreja. E eu fiz uma oração com ousadia, né? E falei, Deus, entra nessa causa. Eu já fiz de tudo e não consegui. Assim como Paulo entregou aquele homem para o diabo, eu estou entregando essas pessoas também para o diabo, para que o diabo se iranda na vida dela. Você que está dormindo, cuidado aí. Irmão do céu. E o capeta parece que entrou naquele povo, foi de uma vez só. Ele não agendou não, foi tudo de uma vez, tratou num peloto só. Irmão do céu. Eu não vou contar o resultado, porque contar desgraça em cima do altar é muito ruim. Mas não foi nada bonito, sabe, nada bonito. Depois eu arrependi. Por que eu fiz isso? Eu faria hoje de novo? Não faria. Porque é muito triste, sabe? Do altar, ou de alguém que tem o ministério de abençoar, fazer isso. Eu confesso para vocês que fiquei, mas já tinha perdido todas as forças. A diferença foi que a partir daí a igreja começou a crescer. Paulo fez, vou chegar no céu e falar assim, Paulo, o senhor arrepende daquele negócio lá ou não? Porque eu arrependo. Se eu falar que não arrependo, vai acabar meu arrependimento também. Se Paulo falar que não arrependeu, tá, eu não sou melhor que Paulo, tá, então meu arrependimento morreu por aqui também, já não estou arrependido mais não, né? O certo é que a igreja começou a prosperar, começou a crescer. Foi só o capeta pegar aquela turminha e dar um jeito nelas, a coisa melhorou. Então, queridos, cuidado, isso é muito ruim. Terceiro, Arão e Miriam perderam a visão do reino. É nítido quando alguém perde a visão do reino. Primeiro, indiferença. Diga comigo, indiferença. Grita no ouvido quem está cochilando, indiferença. Indiferença, irmão, é triste. Quem já sentiu a indiferença na pele? Hã? Tem gente que você está doido que ela te xinga, fala alguma coisa para você, ela está nem aí. Né? Isso geralmente é mulher e marido, né? Fala abençoado. Ela mata na unha, né? Gente indiferente, gente que não, sabe? Gente difícil. Tem gente que você está falando com ele está lá não sei aonde. Tem gente que Deus está falando com ele está aqui agora, está acontecendo agora. Tem certeza que alguém precisa ouvir essa palavra, mas ele não está nem aí, ele está aí. Ei, meu irmão, vou orar de madrugada para você não. Pode ficar tranquilo. Mas, porém, pode ser que alguma coisa dê errado. Segundo, é ter a presunção de que ninguém, ter a presunção que é melhor do que todos. Terceiro, começa a inflamar, discordando da visão da igreja, discordando de quem está fazendo. Ah, se fosse eu. Irmão, essa palavra, se fosse eu, tira isso do seu vocabulário. Tira isso da sua agenda, esse se fosse eu. Se você não fazia porcaria nenhuma, desculpa a expressão, todos vocês não faziam nada. Porque senão você estava fazendo alguma coisa. A maioria das pessoas que falam, se fosse eu fazia assim, é porque nunca, meu Lédio, nunca fez nada. Ele só sabe dar opinião, ele só sabe criticar de quem faz, irmão Sávio, mas ele não faz. Ele não faz, porque quem faz sabe que fazer não é fácil. Então ele não faz isso. Ele faz graças a Deus tem alguém fazendo. Graças a Deus que o irmão está ali cuidando. Graças a Deus que tem alguém fazendo alguma coisa. Agora, quem não faz, mas comigo é diferente. É diferente mesmo, você é um nada, não faz nada. Ainda quer botar defeito nos outros, falar de quem está fazendo.
Então, vai converter. Eu vou terminar aqui, vou fazer o apelo. Se você quiser aceitar Jesus de novo, faça isso, que vai ser um bom remédio para a sua vida. Para com isso. Todos os membros têm obrigação no reino, mas as pessoas chamadas a ministrar, meu irmão, aí o negócio é diferente. Todo mundo tem obrigação, mas os ministros têm muito mais obrigação. Quem que é ministro? Aquele que está lá limpando o banheiro, aquele que está lá na porta, aquele que está lá cuidando dos carros, eu que estou pregando, todos nós somos ministros, que fazemos a obra de Deus acontecer. Lucas capítulo 12, eu vou fazer uma leitura agora, eu vou fazer devagar, e talvez eu vou falando ela, do verso 42 até o 48. Lucas capítulo 12, a partir do verso 42. Deixa eu olhar ali. Não, tem uns minutinhos ainda. E disse o Senhor: qual é, ou quem, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos? Aqui a Bíblia está ensinando que Deus coloca alguém sobre os servos dele, de Deus. É dele, é de Deus. Eu não tenho a minha igreja, os meus crentes, o meu, pelo amor de Deus, irmão, né? Tem gente que ele é dono, ele é Deus, né? Para lhes dar tempo à ração, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhe dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Fazendo assim o quê? Dando a ração no tempo certo. Isso hoje é ração. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração, Deus olha aonde? Nós lemos mais antes. Deus olha o coração. E dizendo assim: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, ele dará a sua parte com os infiéis. Com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito será cobrado. E ao que muito lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então, querido, no reino de Deus é assim. Quanto mais quanto mais você achar que é alguma coisa, mais você tem que fazer. Esse é o reino de Deus. Hebreus capítulo 6, para terminar. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. E coisas que acompanham a salvação. Ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto serviste aos... Por que vocês não colocam aqui? Não entendeu? Hebreus capítulo 6, o verso 9 em diante. Hebreus... está atrás de mim? É porque eu não estou vendo ali, eu olhei para trás, só vi minha careca brilhando, não vi letra nenhuma. Vamos de novo. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas? Não, meu irmão, com quem está vivo? Coisas? E coisas que acompanham o quê? Verso 10. Porque Deus não é injusto para esquecer da vossa e do trabalho, do amor, que para com o seu nome mostrastes, enquanto serviste a quem? E ainda? Irmãos, tem gente que quer servir a Deus sem servir o povo. Quer servir a Deus sem servir o povo. Eu sirvo a Deus, sou servo de Deus. Mas homem não. Então, meu irmão, você não serve a ninguém.
enquanto serviste aos santos e ainda servis, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o final, até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Quem entendeu esse texto? Então, queridos, é o cuidado até o fim. Enquanto nós estamos servindo os santos e ainda servimos, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. Eu comecei, mas... Irmãos, tem demais isso na igreja, sabe? Tem muito isso. Dá minha Bíblia aí. Tem muita gente fazendo, sabe? Começando o trabalho, vai bem, daqui a pouco a pessoa desanima. Há uma recompensa para a nossa vida. Diga para quem está perto de você, há uma recompensa para você. A nossa recompensa é servir aos santos. A nossa recompensa é servir o povo de Deus. Eu vou repetir o que eu falei no início. Estamos chegando um grande momento da igreja. Vamos colocar de pé. Estamos chegando um grande momento da igreja. E este momento vai precisar de você. O que você pode fazer para ajudar a colher esses frutos? O que você pode fazer, irmão, irmã? O que você pode fazer, queridos, para ajudar as pessoas? E eu sei que o Espírito Santo de Deus vai te orientar muito melhor a você servir a Deus servindo pessoas. Mas eu vou muito com a cara daquele cara, não. Aquele cara lá não era assim, agora está aqui. E você, como que era antes? Como que é agora? Vamos ajudar, queridos. Vamos ajudar. Vamos ajudar. Vamos cuidar de pessoas. Deus confiou esse trabalho a nós. Faz lá maior aí. Mais alto um tom. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. no juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, foi aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Porque Jesus me ama, eu não posso
te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama,